Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 5 e no verso 5 e no verso 6, e nós estávamos falando, eu estava falando sobre coisas que são pecados, que são atitudes, que são ações. Eu falava, existem reações, existem ações. Aqui quando fala do fornicador é uma ação, não é uma reação. E fala sobre avareza, ou impureza, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. E Paulo diz, olha, eles não têm herança no reino de Cristo de Deus. Então, aqui é importante que a gente faça uma ressalva. Aqui são estilos de vida. É ser desse jeito. Por isso que quando tu pega João, na primeira epístola de João, João fala sobre a prática do pecado. E é diferente, o que pratica pecado é do diabo. Então, primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8. O que pratica o pecado é do diabo. Então, é aquele que tem o pecado por prática. Porque o que eu peço que tu entenda é: ninguém é anjo. Ninguém é anjo, ninguém é santo. É perfeito. Não, todos nós somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas pecadores. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é estilo de vida. Não é que um cristão não possa pecar ou não possa cair. Nós temos o grande exemplo bíblico de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que caiu em adultério. E ele não deixou de ser um homem de Deus, mas não é que ele tinha isso por prática, foi um momento de queda. Então, pode haver na vida do cristão certos momentos que ele caia em pecado, mas não que ele tenha o pecado por prática diária. E aqui o fornicador, ele é o seu estilo de vida, ele vive desse jeito, então ele tem o pecado por prática. E essas pessoas que têm o pecado por prática é porque eles nunca foram nascidos de novo. Eles não são salvos, nunca foram, podem estar dentro da igreja, mas nunca foram salvos. Agora, pode o cristão cair? Pode o cristão cair em pecado? Pode. Isso aí é o mais comum que pode acontecer com qualquer um. Quando tu pega Gálatas, no capítulo 6, Paulo fala sobre aqueles irmãos que podem ser surpreendidos em alguma ofensa, alguma queda, algum pecado. E aí ele recomenda que os que são espirituais que possam ajudar ele a ser restaurado. Aqui a palavra no grego é catacliso, restaurar, fazer voltar ao estado original. É como tu tem um osso quebrado e tu retornar ao lugar. Então é restauração. E aí ele diz que a gente tem que ter cuidado, para que a gente também não seja tentado e venha cair. E aí ele diz que nós temos que ter cuidado por nós mesmos, que muitas vezes a gente julga os outros e a gente pode cair no mesmo pecado. Então todo mundo está na mesma situação. Então você fala que em restauração é surpreendido, mas tu tem que ter cuidado que tu também pode cair. Então ninguém é anjo aqui, todo mundo pode cair, mas não é ter o pecado por prática e viver essa vida. A gente sabe que hoje se criou, até no Brasil, igrejas que o pecado é aceito. Então eu falei naquele áudio, vou falar de novo, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não mudou o seu código de ética, agora Deus aceita. Não, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado e continua aborrecendo o pecado. E Deus nos chamou para a santificação, essa é a vontade de Deus. Agora nós temos que ter cuidado quando a gente
se engrandece porque hoje o outro caiu e ataca o outro porque pecou, para que também a gente não venha a cair. Aquele que está de pé, cuide-se, né? Para que não caia. Então tu pode estar de pé hoje e atacar outro que caiu, mas tu tem que ter cuidado porque tu pode cair amanhã. E Deus pode ver a tua arrogância e a tua falta de misericórdia com aquele que caiu em pecado. Então a gente tem que ter espírito de mansidão e tentar restaurar. Houve reconhecimento do pecado, houve arrependimento, houve o desejo de mudar. Muitas vezes a pessoa cai porque ele não consegue diante de uma carga pesada. Ele cai e aí ele precisa que alguém chegue do lado e ajude ele, porque ele vai cair de novo, porque a carga que ele está levando de pecado, de tentação é muito pesada e ele não está conseguindo seguir em frente. Ele precisa que alguém se coloque do lado dele e ajude ele a levar essa carga até que ele tenha condição. Quem sabe no momento ele não está com condição. E a gente que está de pé, muita gente tem que cuidar para que a gente não venha cair também. No passado, muitos anos atrás, nos anos 80, nos anos 90, um grande homem de Deus, aí, quem sabe no meu ver, o mais famoso da sua época, ele atacou outro pastor que tinha caído em adultério, mas atacou com toda a força, exigindo que ele abandonasse o ministério e mesmo que aquele homem se arrependeu, ele não aceitou. A igreja daquele homem que caiu, o pastor caiu, perdoou, a esposa perdoou, todo mundo perdoou, mas o pastor, que era o mais alta autoridade, ele se levantou e atacou de um jeito e não aceitava. Não passou muito tempo, ele caiu pior do que aquele. Ele caiu de uma maneira terrível. E é um fato conhecidíssimo, não vamos usar os nomes para não... Porque hoje ele segue no ministério, mas eu tenho certeza que o ministério dele nunca mais foi o mesmo. E não é o mesmo mesmo, não é mesmo. Eu tenho aí alguns estudos dele e eu fico de vez em quando com o cabelo em pé do que ele, de como ele se pronuncia sobre determinados assuntos. Eu fico abismado, eu peço misericórdia. E era, para mim, na época, nos anos 80, 90, era o maior pastor que tinha no mundo todo. E caiu. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, o que eu quero que tu entenda, a diferença é ter o pecado como prática. Tu é fornicador. Não é que tu caiu em fornicação, tu é. Aí tu não é salvo, tu não vai dar onde Deus. Tu tem o pecado prático, tu é filho do diabo. Tu é do diabo, tu não é de Deus. Tu nunca foi salvo. Agora, pode cair? Pode, como Davi caiu em adultério? Pode. Agora, tu é um adúltero e tem por hábito ser adúltero e acha que está tudo legal e que Deus está aceitando. Não, Deus detesta o pecado. Então, esses são estilos de vida que a gente está falando. E aqui é interessante que eu meditava sobre essa parte, sobre Deus nos chamar a santidade, e aqui é algo importante que para a gente ter uma noção, na minha visão, muitas vezes fica claro quando é uma santidade legalista, aquela que é da carne, que se acha e que é santo e que é mais do que os outros, quando é uma santidade produzida na vida do cristão pelo Espírito Santo de Deus. E eu acho que, para mim, fica nítido. Quando existe vanglória pelo estilo de vida, é carnal. Esse vanglória do grego me parece que é kenodoxas. Kenodoxa. É uma vanglória, se achar que tem o direito de se gloriar. Isso é da carne. Muito se coloca num estilo de vida, porque a igreja dita um estilo de vida ultra conservador, acima da média, não pode nada, não pode. E aí se esquece que nós somos chamados à liberdade e que a gente só não pode usar da liberdade para dar vazão à carne, como diz a palavra de Deus. E aí entra num regime, numa determinada igreja, numa denominação ultra conservadora, e aí se acha santo.
Mas essa é a santidade da carne, a pessoa se vangloria, e tu já vê que é legalismo. Legalismo é quando a pessoa está fazendo coisa pela força da carne, não é no poder do Espírito Santo, e ele vai se arrebentar, ele vai cair, porque não é seguro pelo Espírito que ele está fazendo. Então tu te dá conta direta, porque ele se gloria, existe uma vanglória, ele se acha que é mais que os outros. Quando as coisas são conseguidas na carne, traz uma satisfação e uma vanglória, a pessoa acha-se no direito de se gloriar. Então aí tu já te dá conta, isso, a santidade é carnal, não é legalista, e isso não vai longe, isso vai cair por terra. E eu, no meu ver, no que eu entendo, e assim medito, tu vê quando é do Espírito, porque quando é uma santidade na vida da pessoa que é produzida pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais perfeito o homem é, mais imperfeito ele se sente. Quanto mais ele se torna perfeito em Cristo, na obra do Espírito, ele mais tem uma consciência da sua imperfeição. É como tu diz, quando tu mais te chega à luz, tu consegue cada vez ver mais claras as coisas e mais tu te apavora. E aí tu vê eu digo pelo apóstolo Paulo. Eu dizia que o apóstolo Paulo, aqui no estudo de Efésios, no capítulo 3, verso 8, ele diz, a mim, e eu vou puxar uma tradução do espanhol que eu tenho, ele diz assim, que sou menos do que o menor dos santos. Então, essa é uma santidade bíblica, isso é uma santidade que é obra do Espírito Santo. Ele é um homem santo, ele está caminhando para a perfeição, mas cada vez que ele caminha e cresce, ele se sente menos, ele se diminui, ele não se exalta cada vez mais, quanto mais perfeito ele é, mais imperfeito ele se sente. Paulo chega a escrever a Timóteo, no primeiro capítulo da primeira epístola a Timóteo, diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Então, essa para mim é a santidade bíblica, é a santidade que está sendo operada pelo Espírito Santo de Deus, não é legalismo, não é um homem que se colocou debaixo de um monte de regras e denominações que fazem 500 regras e a pessoa começa a andar naquela regra e, poxa, estou conseguindo andar dentro de uma regra dessas aqui, eu sou o cara. E aí, isso é legalismo, para mim é legalismo. Nós fomos chamados à liberdade, a gente só não pode. Paulo escreveu aos Filipenses, isso nós vamos ler de novo aqui, ó. Eu acredito que foi aos Filipenses. Se não foi, vamos achar aqui. Ou foi aos Gálatas. Aos Gálatas, me parece que foi aos Gálatas. Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fois chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu conheci, teve junto de mim um irmão, um jovem, na época, lá por 2002, 2013, ele, cristão, se converteu, e nós estávamos no Paraná, e ele era muito achegado comigo, trabalhava junto comigo. E ele estava numa denominação do Paraná que era muito tranquila, muito boa a igreja. E aí ele foi transferido antes de mim para o Rio Grande do Sul e veio para uma cidade do Rio Grande do Sul e para a mesma denominação, só que no Rio Grande do Sul ela era cheia de regra. E aí ele conversando comigo, ele disse, poxa Machado, teve uma hora que eu perdi a liberdade. Eu me senti mal, porque eu vivia de um jeito. E aí teve vezes que, quando eu vi os irmãos, eu estava andando, eu tinha que me esconder. Eu entrava para um lugar e me escondia, porque eu não estava andando no padrão daquela denominação. E aí eu comecei a viver de aparência. Então, aí se torna os anos mais carnal da vida da gente. Quando a gente começa a entrar num regime legalista, tu não pode isso, não pode. Tem que ser algo da obra do Espírito Santo.
essa santidade é efetuada na nossa vida pelo Espírito Santo e a gente procura, mas sempre pedindo graça e direção do Espírito. E aí a gente tem essa ressalva. Aqui vamos voltar, são estilos de vida. E aí estilo de vida pecador não pode. Quando tu oferece os teus membros ao pecado, tu não está servindo a Cristo. Então, eu espero que tenha deixado bem gravado. E Paulo diz, é claro, não tem herança no reino de Deus e de Cristo. E depois Paulo no 6 ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não te deixe enganar. Palavras vãs são palavras inúteis, palavras vazias. Então tem muitos que tentam enganar e colocar que não, fica tranquilo. Mesmo que tu seja assim, Deus é amor e Deus perdoa e tá tudo legal. E aí Deus quer o coração e tantas outras coisas. E aí eu não sei, às vezes eu fico pensando que certas igrejas que hoje estão apoiando o pecado da fornicação, e estilos de vida que são contrários à palavra de Deus, totalmente opostos ao que a Bíblia ensina, o que pregam e da onde tiram o ensino para dar base para essas pessoas? Eu fico de boca aberta, o que eles fazem, da onde que eles tiram para apoiar comportamentos que a Bíblia claramente diz é abominação de Deus, relacionamentos abomináveis, terríveis, que nós vamos chegar aqui, o que só dizer o que eles fazem em oculto já é vergonhoso. E aí eu fico pensando, o que pregam? O que pregam? Eu fico assim questionando, o que será que eles pregam na igreja? Que ensino se dá? E como essas pessoas são enganadas? Com palavras vãs, porque não pode, não acredito. Quem sabe por um tipo de filosofia, eu não sei de onde se tira. Ensinos que são totalmente fora da palavra de Deus. E diz que por essas coisas vem a ira de Deus, e Deus é um Deus irado, é um Deus cheio de ira. E se tu não te esconde em Cristo, tu tá quebrado. A ira de Deus, se tu não vem a Cristo, tu tá perdido. É Jesus que nos livra da ira vindoura. Nós estamos aguardando do céu ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos livra da ira vindoura. É Ele que nos livra. Tu pega 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É só Jesus. Então a gente muitas vezes vamos fazer áudio, e a gente quer dar esperança para as pessoas, mas a esperança é em Cristo. A única esperança é Cristo, e se tu não estiver escondido em Cristo, tu está perdido, pode ter certeza. Ninguém, olha, qualquer outra esperança que alguém te dê é vã. Se tu pega o Evangelho de João 3,36, diz assim, capítulo 3, verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós estamos lidando, se tu pegar Apocalipse, é um Deus irado, e que ele, a sua justiça se satisfaz através do sacrifício do seu Filho. Ele é a propiciação, é o hilasterion, é aquele que satisfaz. Quando tu recebe o Filho e aceita o que o Filho fez por ti, tu tem um Deus satisfeito, aí tem um Deus que te olha através de Cristo. Agora, se tu não crê em Jesus, que é a única esperança e a única saída, tu está perdido. E aí podem te dizer o que te quiserem te dizer, podem te prometer o mundo. Aí podem te dizer que o universo está conspirando para o teu bem, os astros, que a Lua está em Netuno e Saturno está pensando o legal para ti. Pode o universo conspirar para o teu bem, tu vai ser condenado eternamente se tu não escolher em Cristo, porque o Saturno, o Netuno, a Lua, o Júpiter e quem mais tiver do zodíaco vai deixar de existir, porque tudo está entesourado para o fogo. Então o único esconderijo contra a tempestade
E quanto mau tempo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tu tem que estar com a tua vida escondida em Cristo. É isso que Paulo escreve aos Colossenses. Nós vamos pegar aqui, ó, no capítulo 3, verso 3. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, tua vida está escondida com Cristo e é em Deus. Então, aí tu está tranquilo. É em Cristo, com Cristo, para Cristo, através de Cristo, em Cristo, a glória toda. Agora, o resto podem ter falar o que quiserem. Tu quiser te enganar, te engana com palavras vãs, vazias, palavras inúteis. Não tem valor nenhum, não vai a lugar nenhum, é inútil o que está te falando, não tem utilidade nenhuma. Quem sabe tenha para a tua consciência, para te adormecer a tua consciência e achar que dá tudo legal. Não, fica tranquilo. Deus é amor, no final todo mundo vai ser salvo e não vai ser como eles estão dizendo e eles querem colocar medo nas pessoas. Não, ninguém quer colocar medo. Agora, a casa está pegando fogo. O pessoal está todo dormindo. E aí tu fica olhando de fora. Pô, será que eu vou acordar eles? Mas eles vão se assustar. A casa está pegando fogo. Mas se eu falar, se eu gritar para eles que eles vão morrer e que eles podem ficar chateados. Mas tu tá vendo o final. A casa iniciou incêndio na casa. Se tu não entrar gritando e dizer assim, saiam para fora e senão vocês vão morrer, todo mundo vai morrer. E agora dizer assim, se tu não sair a Cristo, tu vai receber a ira de Deus. E por essas coisas vem a ira de Deus. É um Deus justíssimo. Aí eu já falei várias vezes, é um Deus que os seus atributos eles são equivalentes. Ele é amor, mas ele é justiça, da mesma forma que ele é amor. Ah, Deus ama, 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 ama. Mas ele é justo, 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 justo. Ele é justo. Ele é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Ele é santo, santo, santo. Então, e é um Deus que se irava no Velho Testamento e se ira no Novo. E ele, para dar a saída e satisfazer a sua justiça, ele entrega o Filho. E diz, bom, é pelo Filho, e deu. E ponto final. Então, por essas coisas, vem a ira de Deus. No 7 diz, portanto, não sejais seus companheiros. E aqui é interessante porque diz assim, companheiro. Bom, Paulo está escrevendo aqui a pessoas, não é pessoas do mundo, é pessoas da igreja, fornicador da igreja. É avarento na igreja, não é o pessoal de fora. E aí ele diz, não seja seu companheiro, quer dizer, tu não pode participar junto. Tu não pode entrar nessa onda que está tudo legal, que Deus quer o coração, que Deus não vai, que não vai acontecer nada e que Deus, quanto mais tu pecar, melhor, porque Deus vai ser mais misericordioso. Não. Tu não pode ser companheiro. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, não te junte com esse pessoal. Mas ele diz assim, não estou falando com os que são do mundo. Eu estou falando com aqueles que são da igreja e que vivem de forma errada. Porque ele diz assim, ó, se eu estivesse falando com respeito aos do mundo, poxa, vocês tinham que sair do mundo. Agora, não. Eu estou falando com respeito a cristão que vive de maneira errada. E com isso aí tu não pode te unir. Tu tem que ficar fora. Entendeu? Então, perdão. Quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, ó, verso 11. Verso 10. Não, vamos começar no 9 que diz aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Se associar é ser companheiro. Participar do que eles fazem, mas aí Paulo explica, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário estar no mundo, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for fornicador, ou avarento ou idólatra,
ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, aqui Paulo está falando pessoal da igreja, é gente nossa, é povo cristão que tem esse estilo de comportamento. Não te associa com eles, não participa, nem come com eles. Eles têm que se sentir envergonhados pelo seu comportamento. Agora, é estilo de vida, não é pessoas que caíram, não é um que caiu e tu vais abandonar, não. Eu conheci nessas ida nossa por trabalho, nós moramos numa cidade do norte e no mesmo prédio tinha não vou dizer um rapaz, era um homem solteiro. Morava no andar de baixo, nós morávamos num apartamento no andar em cima. E ele era cristão, mas ele tinha uma dificuldade na vida dele. Ele era solteiro. E a gente via que ele se esforçava, mas daqui a um pouco ele caía naquele pecado. E aí ele, daqui a um pouco ele voltava, daqui a um pouco ele caía de novo. E era um pecado terrível, era abominável. Mas a gente via que ele tentava. Quem sabe ele não tinha ninguém para ajudar ele, não tinha um que parasse do lado para ajudar ele a levar aquela carga, então ele caía de novo. Mas a gente via que ele tentava, mas só que tem coisas que é um peso demais para um só, e aí precisa que alguém esteja do lado. Mas você via que ele lutava, que ele orava, e que ele tentava, e daqui a um pouco ele caía, a gente via que ele caía, tu passava e sentia que deu errado, alguma coisa não está legal. Mas a gente via que ele tentava, então esses a gente não pode abandonar, esses são pessoas que tu tem que chegar do lado, se tu puder, te coloca do lado e ajuda ele a levar essa carga que ele está levando, que está muito pesada para ele, ele não está conseguindo. É diferente daqueles que não estão nem aí, o pecado se tornou uma coisa comum, corriqueira, tá legal. Então, com esses aí a gente tem que ter cuidado, a gente não pode ser participante. E aí Paulo diz, porque no outro tempo tu era trevas, mas agora tu é luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então é diferente, quando fala sobre, o Evangelho fala sobre a vinda de Jesus, se diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E aí ninguém quis vir para a luz. E Jesus fala sobre isso em João 3,18. Perdão, 3,19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí quem está fazendo as coisas erradas? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, antes nós éramos trevas, vivíamos em trevas, então ninguém quer vir para a luz, porque a luz te condena, a santidade de Cristo te condena. E nós éramos assim, mas agora não, agora somos luz no Senhor. É interessantíssima essa parte, e tem partes na Bíblia que parece que assim, faz o vaso da gente transbordar, teu cálice transborda. Nessa maneira tu é luz no Senhor, andai como filho da luz. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 14, ele diz, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Não murmura, não busca briga com ninguém, não anda de contenda, de confusão com ninguém, procura andar em paz, dependendo de ti, tenha paz com todos, não faz nada com murmuração, se queixando. E aí diz, por quê? Para que tu seja irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então tu, diante de uma geração que está corrompida, aqui algumas versões dizem maligna, e é um termo do grego, escolioses,
Bom, se eu te falar escoliose, tu já te dá conta, porque existe um problema de coluna, que é a escoliose. Quando a coluna está torta, ela não está reta, é escoliose. Então, essa versão tem uma versão maligna, ou corrompida, é escoliose, é torcida e perversa, do grego me parece que é diastrefos. São termos muito parecidos, torcer e distorcer, muda, perverte o que é certo e aí torna uma coisa equivocada. Então nós estamos no meio dessa geração, e aí o apóstolo Paulo diz que nós resplandecemos, somos luz no Senhor. Somos luz no Senhor, nós resplandecemos como astros no mundo, como sol e lua, resplandecendo diante dessa geração perversa, maligna, mas aqui Paulo está falando diante do mundo. Diante dessa geração que nós vemos, e a geração aqui não é o pessoal que vive nessa época, é o nosso povo de hoje. E nós somos luzeiros, luzes. E aqui do grego é fóster, esse quando diz astros do mundo é fóster. Nós estamos resplandecendo. Então nós somos luz do Senhor. A luz de Cristo brilha em nós. Quando Moisés ele tem um encontro e ele sobe no Monte Sinai, ele permanece 40 dias e ele está na presença de Deus, ele não se dá conta, mas a glória de Deus reflete no rosto dele, e o rosto dele brilha. Ele tem que botar um pano na cabeça, ele tem que cobrir a cabeça com um véu, porque o rosto dele brilhava pela glória de Deus. Ele resplandecia a glória de Deus, não era dele, era algo que ele estava resplandecendo da glória de Cristo. E assim somos nós somos luz no Senhor, não somos mais trevas. E é assim que nós devemos nos conduzir, como luz no Senhor. Como luz e como filhos da luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, do Evangelho. Então nós vamos andar como filhos de Deus, filhos da luz. É esse o nosso procedimento, é essa a nossa atitude diante de uma geração perversa e maligna. João, ele escreve na sua primeira epístola que se nós andamos na luz, aí andar como o filho da luz. E aí João escreve, nós vamos terminar esse áudio com o que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 7, mas se andarmos na luz, e aí a gente, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se tu anda na luz, tu é um filho da luz, tu está sempre limpo. Tu está sempre lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, tu tem uma vida lavada. O sangue de Jesus te purifica sempre, e aí tu tem comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão, não comunhão com o pecado, mas nós temos comunhão com aqueles que estão andando na luz conosco. Nós temos uma união comum em Cristo. E essas são as coisas que fazem a diferença na nossa vida. Eu espero que tu tenha compreendido e que o Espírito Santo de Deus esteja nos ajudando e realizando essa obra de Deus na nossa vida, de santificação, de ter uma conduta de luz no mundo, de ser diferente. Não é santarrão, não é seguir um código de regras imposto pelos outros na igreja e achar que isso te faz mais santo que os outros. Não, eu sei que se tu está numa determinada denominação, tu deve respeitar e obedecer aquilo que a tua denominação determina. Isso aí é óbvio. Se tu está na tua igreja, a tua igreja tem determinados um código de sequência, é óbvio que tu não pode, tu vai ter que seguir, isso é óbvio. Mas tu tem que saber que a santidade é algo que é do Espírito Santo da nossa vida. Não é por seguir, não pode isso, não toca naquilo, não faz no outro, não pode isso, não pode outro. Não, isso aí não vai te fazer mais santo que ninguém, ao contrário. Isso vai te fazer mais te despertar para o pecado. Eu via
uma explicação disso do pastor John MacArthur. Ele dizia assim, ó, tu tem duas casas iguais, idênticas, uma do lado da outra. Tem um grande vidro na frente das duas casas, tem uns vidros grandíssimos na frente. E uma da casa diz assim, não jogue pedras nesse vidro. Não faça isso. Aí ele pergunta, qual das duas casas vai receber o vidro, a primeira pedra? Quer dizer, é óbvio que aquela que colocou um dizer, isso aí atrai. Então, esse negócio não pode, não pode, não pode, não pode, atrai mais e mais a carnalidade, mais e mais. Eu, nesse tempo que eu andei, os maiores coisas, se eu for contar as coisas mais terríveis que eu vi, foram feitas por pessoas que estavam em denominações das mais restritas possíveis. E aí foram os que fizeram as piores coisas, as coisas mais terríveis, que nem se comer, não dá nem para comentar. Foram os maiores pecados. Por quê? Porque parece como um cachorro que vive preso. Tu tem um cachorro que vive preso, ele está preso. Tu solta, ele enlouquece, ele quer fazer tudo de uma vez só. E tu tem um cachorro que está sempre solto, mas ele sabe onde é que ele tem que ficar. E ele está solto, e ele sabe, ele não anda desesperado, ele sempre está no lugar dele, quieto. Mas ele está porque ele é livre. E ele sabe o que tem que fazer e não precisa estar atado, enquanto o outro está atado. Mas quando tu soltar o atado enlouquece, ele vai na frente, vai no fundo, escava, faz coisa, e faz tudo o que ele puder fazer, porque é o momento que ele estava preso. Então, assim é a nossa vida na igreja. Quando você coloca um código de regras, se você diz isso, não, tu te coloca, te sujeita. Mas quando tu te solta, tu quer fazer tudo o que tu puder. Enquanto o outro é criado livre, sabe que não pode isso, não pode, mas ele sabe, mas ele não está preso a regras, ele está preso por amor a Cristo. E aí ele não dá ocasião à carne. Pai, nós te damos graça pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. É que opera em nós a santidade e a santificação, e nós queremos crescer em santidade, que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado em Cristo Jesus na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.